vamos analisar hoje, né, o que deve ter gerado o colapso do prédio de Miami. Vamos analisar as fotos, né, vídeos. Vou passar 5 dicas para você fazer a vistoria na sua residência, no condomínio ou um prédio que você mora, para ficar atento aí com relação à estrutura. Afinal, né, o que pode ter gerado o colapso, né, de um prédio, né, construído em 1981 e bem robusto, né, aparentemente, e que nós tivemos essa triste notícia deste colapso em Miami. Nós vamos verificar as imagens agora, né, a fim de detectar, né, o que de fato, né, pode ter acontecido. Né? Conforme é visto nas imagens do prédio, o prédio fica à beira-mar, né? E toda construção feita no litoral, ela tem as suas particularidades, né? Para iniciar, concreto e armadura, né? Que de fato são os itens que estabilizam a estrutura do empreendimento, né? A cobertura, a norma brasileira, a 6118, ela determina que o seu concreto tem que ter uma resistência acima de 30 MPa. A sua armação ela deve ter um cobrimento mínimo de 4 centímetros de cada lado, né? Enquanto uma construção urbana ela tem 2,5. Então, de fato, a norma brasileira ela já pede, né, atenção aí para obras litorâneas. De fato, você tem a marisia, você tem a ação do vento, você tem aí sobrecargas que pode acontecer no empreendimento, você tem o nível da água do solo, que ela pode variar dependendo do ano, do período do anual ou no decorrer do tempo. Então, tudo isso deve ser apurado e analisado. Nós vamos analisar aqui agora o que foi levantado, né, no laudo, no relatório do engenheiro em 2018 com relação a este edifício. Então vamos lá. Eu vou acompanhar aqui com vocês e vamos analisar pontualmente o que determinou o laudo do engenheiro. Foi constatado que em 2018 esse prédio foi periciado por um engenheiro e detectou algumas anomalias na estrutura. Então vamos lá. Evidências apontavam danos estruturais na laje de concreto abaixo do deck da piscina, falta de escoamento da água e rachaduras em colunas, vigas e paredes de estacionamento. Alguns indícios aqui já é bem consistente, né, que pode prejudicar a estrutura de uma construção. Armações, né, aparentes em vigas e pilares é um grande problema e muito constante, né, nos prédios que eu já fiz perícia e continuo fazendo. Alguns casos eu já peço para fazer toda a reestruturação do elemento estrutural. E por quê? Aquele local que está aberto, né, que a viga, que o pilar, a armação está aparente, ele contamina toda o restante da estrutura, né? A oxidação aparente do ferro, ela transporta para a parte que você não enxerga, que é a parte que está dentro do concreto. Ao longo do tempo, isso danifica toda a estrutura do edifício. E caso esse pilar ou essa viga, ela de supra importância ali para fazer no dimensionamento do cálculo, isso pode, de fato, né, o prédio pode chegar ao colapso sem avisar, dependendo da situação. Então, todas as perícias que eu faço, eu já coloco que para fazer o escoramento do prédio total, e fazer o conserto, né, imediato desses itens, desses elementos estruturais que têm barras de ferro aparente e oxidado. Geralmente você vai encontrar ele oxidado. Foi detectado também que a laje, né, do deck ela não tinha um escoamento de água. Isso gera uma sobrecarga de peso na estrutura. Se você tem uma laje que ela não está escoando a água,
é porque os níveis, né, não está caindo nas caixas e não está sendo eliminada. Com isso gera uma sobrecarga que também pode danificar a estrutura. Um pesquisador da Universidade Internacional da Flórida aponta que o prédio estava afundando, né? Isso é um outro item que é preciso verificar também, o nível de água do solo em torno da construção, né? Como é feito isso? Antes de fazer qualquer construção, é preciso fazer a sondagem do solo. A sondagem do solo, ela vai servir para detectar aonde você vai achar um solo mais firme para apoiar o peso da sua construção toda e determinar se tem níveis de água, né? Níveis do lençol freático, né? Onde você pode ter água no solo, se for o caso. Então, essa situação do prédio de Miami, ela vai ter que passar por uma outra sondagem para equiparar a primeira, para ver se o nível de água no entorno da obra ele estava subindo e com isso até comprometendo o afundamento dessa construção por inteiro e danificando ali, né, caso tenha algum ferro exposto, né, danificando toda a estrutura da fundação, que é muito crítico. O concreto ali armado, o concreto armado ele é a junção, né, do concreto e a armação, os ferros, nas barras de ferro. E vamos analisar então os pontos. Eu vou dar a minha opinião, o que eu acho com relação ao colapso dessa estrutura. Então vamos lá. Uma construção, né, à beira-mar precisa de maiores cuidados com a cobertura das barras de aço. Então tem que verificar ali se a cobertura de concreto dos ferros eles são maiores ou não e se estão de acordo com a norma vigente do país. O nível de água do solo deve ser analisado no início da construção, né, através da sondagem do solo. Isso, como eu disse anteriormente, tem que ser feito aí a sondagem do solo para verificar se a água subiu, se a água estabilizou, né, para detectar de fato se o prédio estava afundando ou não. O relatório elaborado pelo engenheiro aponta os pilares e vigas da garagem apresentava rachaduras e ferros aparentes, né? A oxidação desses ferros, mesmo que seja um ponto pequeno, isso vai transportar para todo o elemento estrutural, né? Se você tem um pedacinho ali do seu pilar que está com ferro aparente, todo o seu pilar ele pode ser comprometido. Não adianta, né? Caso aconteça de esbarrar, o carro esbarra no pilar, né? Uma infiltração em garagem principalmente, né? Arrume o mais rápido possível e verifique, né? Tire a amostra de outras partes do pilar para ver se não passou, né? Se essa oxidação ela não foi transportada para toda a barra. Mas para isso é preciso de um engenheiro civil acompanhando, né, para fazer escoramento, né, para detectar, né, indicar onde que vai escorar, detectar aonde que vai romper, detectar a forma que vai fazer aí o reforço estrutural de um edifício. A existência de um problema de acúmulo de água na laje inferior ao deck, causada pela falta de inclinação da manta. Isso gera uma sobrecarga, né? Imagina se todos esses fatores estavam acontecendo, ainda tinha uma sobrecarga ainda de um peso da laje, pela falta de dreno, né? Pela falta de drenagem dessa água. Então tudo isso vai colaborando para que a estrutura não chegue um momento que ela não vai suportar mais. Então é possível verificar pelas câmeras, na hora do colapso em si, a metade do prédio ela cai primeiro e depois a outra parte ao lado, né? Que pode ter sido ocasionada pela parte literalmente do meio do edifício que caiu de primeira mão. A parte que desabou, toda a parte, ela está mais próxima do mar. Então isso também é um item que deve ser verificado, né, com cuidado. Então, na minha opinião, né, o que causou de fato o colapso dessa estrutura? Analisando, né, todos os fatos, eu como faço perícia em alguns condomínios, prédios, né, e residências, é preciso, né, apurar de fato, né, pegar todos esses problemas aí que estavam apontados no primeiro relatório de 2018,
fazer as análises da estrutura de fundação, principalmente atualmente, né, tirar amostras para de fato chegar numa conclusão, né? Essa perícia geralmente ela precisa ser uma equipe maior, né, para os profissionais estar ali debatendo ideias para chegar definitivamente bater o martelo, né? Eu acho que todos esses fatores pode ter contribuído para o colapso dessa estrutura. Muitos indícios, né, fortes faz com que gera essa fatalidade, né? Sobrecargas, oxidação de ferro, nível de água do solo subindo, tudo isso é muito sério, é muito grave e definitivamente todo o somatório dessas causas pode ter acontecido. Foi verificado também que existia uma outra obra ao lado, né? Quando você faz obras muito próximas e fundações muito profundas, né, é preciso tomar um certo cuidado com as tensões de uma fundação e outra. Existe o bulbo de tensões das fundações, né? Quando você faz fundações muito profundas, existe uma tensão ali lateral, né, que pode ocasionar também desestrutura, né? O prédio pode inclinar, ou pode desestabilizar ali a outra construção ao lado. Então, tudo isso deve ser analisado pela equipe que vai fazer a perícia para definitivamente, né, chegar a apurar o que realmente aconteceu, né? Construção, edificação, existe muitas coisas acontecendo ali, muitos esforços que podem interferir para chegar numa conclusão. Então eu vou dar aqui 5 dicas para que vocês fiquem atentos na sua obra, no seu condomínio, no seu prédio, e procurem, né, imediatamente um responsável, um engenheiro, para sanar o problema, né, e te propor soluções. Trincas e fissuras, né? As trincas e fissuras, geralmente elas estão informando você alguma coisa. A construção ela está te avisando que pode acontecer um problema com ela. Então, trincas diagonais, trincas verticais, trincas horizontais, todas elas têm uma explicação e deve ser apurada, né? Deve ser feito um estudo para ver se essas trincas estão aumentando. É uma dica que eu vou dar para vocês agora. Apareceu uma trinca na sua casa, você vai pegar um pouco de gesso, vai preparar o gesso, né? Misturar o gesso ali com a água, passar nessa trinca e verificar se ela vai abrir novamente. Caso isso aconteça, né, você pode procurar aí um engenheiro para verificar e solucionar o reforço, né? Propor um reforço para fazer na sua construção. Drenagem do solo, né? Preciso fazer a drenagem. Por que isso? Né? A falta de drenagem, se você não drena o solo, não tira a água do solo, né? Isso gera erosão, né? Então é preciso apurar aí o entorno da casa, né? O entorno do seu imóvel, para ver se está tendo, né, um acúmulo de água ali no solo, né, que isso vai causar uma erosão e vai dar muito problema para você e até comprometer a sua fundação, né? Já aconteceu fatos, né, de banheiro cair todo o piso por falta de impermeabilização dele. O que acontece, né? Você tem ali uma rachadura, uma trinca, a água vai entrando e vai assoreando ali tudo até de fato o piso cair por inteiro. Então é preciso primeiramente fazer a drenagem e usar os impermeabilizantes aí, principalmente para piso. Para a área externa é fazer os drenos. Ferros expostos. Geralmente acontece muito em garagens, né? Na hora de manobrar, uma pessoa esbarra no pilar, aquele ferro fica aparente e as coisas vão acontecendo e não consertam. Isso pode danificar o prédio inteiro e gerar ainda o colapso da estrutura, né? Caso isso aconteça, peça para arrumar imediatamente, né? E se você tiver isso com mais tempo aí na sua residência, você
peça para que um engenheiro faça a conferência, né? Tem que fazer o escoramento todo ao redor dessa peça, verificar, tirar amostras antes para ver qual que vai ser a forma mais eficaz ali de fazer o reforço. Reformas. As reformas devem ser feitas com muita cautela, né, e responsabilidade, né? Você tira paredes, coloca paredes, você transforma todo as cargas, né, que foi projetadas inicialmente. E para isso, com certeza, deverá ter o acompanhamento de um profissional para analisar ali a estrutura e passar e ter mais conforto, né, e confiança ali na hora de fazer o serviço. O outro item é infiltração e escoamento de água, né? Como o próprio laudo do prédio de Miami confirmou a falta desse escoamento, você também precisa tomar cuidado, né? As suas lajes a sua laje que fica aparente ou o piso, ele deve ter feito, você deve fazer o escoamento dele, né? A água não pode ficar ali acumulada, que isso gera sobrecarga na sua estrutura e com isso pode comprometer de fato todo o empreendimento. Caso você tenha algum tipo dessas patologias aí na sua construção, comente aí, faça o seu comentário, né, que vamos responder, vamos trocar ideias aqui e talvez eu possa ajudá-los fazendo um comentário, dando alguma dica, como eu dei aqui agora para vocês. Então eu peço para que você, se você curtiu esse vídeo, né, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né, ativa os sininhos aí da notificação para você ser informado dos próximos vídeos que vamos postar aqui no nosso canal. Então muito obrigado e até mais.